começamos mais uma temporada do Pod Elas à Frente de Mulheres para Mulheres. Estamos na nossa quarta temporada e é muito bom voltar com essa energia muito positiva e nesse ambiente tão especial. A gente já gravou a nossa segunda temporada aqui, mas agora nessa edição e nessa temporada nós teremos vários formatos e mudanças que vão trazer ainda mais a história das nossas empreendedoras. Hoje a gente vai falar um pouquinho como descomplicar a adolescência e a gente vai receber a educadora parental Graziele Sartori. O Pod Elas à Frente, nessa edição e nessa temporada, ele tem como patrocinador as seguintes marcas: Descomplica Teen, um apoio para descomplicar a adolescência; Espaço Recanto, um espaço perfeito para o seu lazer e os seus eventos; Alfa, Elas e Eles, um estilo próprio para você; Imune Vacinas, em cada vacina mais proteção; Escritório de Advocacia, Urac, Jensen, Abaide, Melcarejo e Brum. Advogados, advocacia e estratégia por você e para você. Ótica Norberto, moda em ótica com rapidez, seus óculos prontos em 30 minutos. De Calçados, calçados e acessórios femininos de diversas marcas, para acompanhar o seu dia a dia. Clínica Capilar e Saúde Integrativa Rafaela Weber. Promover saúde é a nossa missão. Fita Store, viva leve e seja fita, e Jana Engenharia, segurança é a nossa essência. Essas são as empreendedoras que estarão conosco nessa temporada e são as nossas empreendedoras patrocinadoras. E hoje, no nosso pod, a gente recebe, como sempre, a nossa embaixadora oficial, Milena França. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, inaugurando, né, mais uma edição. E eu estava morrendo de saudade, né, Nós também. também do nosso pod querido e também desse lugar maravilhoso. E eu confesso que eu estou morrendo de vontade de colocar meus pezinhos e mergulhar naquela piscina incrível e deliciosa. Será que a gente vai ter isso nesse pod, essa oportunidade? Será? Será? Vai ter que assistir até o final para ver se a gente vai conseguir entrar na piscina. E hoje a gente vai receber, então, a nossa convidada, a educadora parental Graziela Sartori, que vai conduzir o tema. E hoje o nosso tema, antes da gente receber a Grazi, a gente sabe que a gente, quando tem filho adolescente, cada vez mais a gente vê esse filho adolescente distante, desmotivado, perdido em meio a pressões dessa fase. Como pais, muitas vezes nos sentimos impotentes diante dessas mudanças e desafios que eles enfrentam. Mas agora a gente tem um trabalho, um empreender muito especial realizado pela Grazi e a gente vai receber ela vai contar um pouquinho pra gente, né, quem você é. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês duas. São Prazer é nosso. inspirações, com certeza, né? Tudo que vem evoluindo com o empreendedorismo e elas. E ter essa oportunidade, né, de falar do nosso empreender, de como que a gente traz isso, né, para a vida das pessoas. E me conta, Grazi, então, como que os pais, né, que estão nos assistindo, quem está nos acompanhando, pode, através do teu empreender, né, tornar essa fase da adolescência, né, uma fase mais leve, tanto para os pais como para os filhos também. Então, Michi, a gente sabe que a adolescência ela é uma fase natural de transição. Então, mudanças, né, desafios, transformações para esses adolescentes e para os pais também, que é algo novo, né, é uma mudança realmente, assim, como a gente diz, uma virada de chave, né, e para os pais, às vezes, é muito difícil lidar com isso. Mas o que torna esse período mais leve é a capacidade de construir uma ponte, né, entre uma conexão entre pais e filhos com relação à comunicação, né, para que os dois possam ter uma comunicação efetiva, empática e respeito mútuo. Então é importante os pais compreenderem que o adolescente não está contra eles. Na verdade, ele está se descobrindo nessa fase, né, se conhecendo, tentando entender o que está acontecendo com o corpo, com a Até porque tem os mente. hormônios, né? Exatamente, então tem muita coisa envolvida. E esse método ele foi criado exatamente para auxiliar como uma ponte entre os pais e os filhos. E conta um pouquinho para nossos ouvintes, quem que é a Grazi? Né, tua educadora parental, tua formação, tua experiência, um pouquinho para as pessoas entenderem. Então, eu sou Graziele Sartori, casada, tenho 3 filhos, tenho 2 adolescentes, né, um pré-adolescente e um já na adolescência, com 16 anos, e uma bebezinha de 1 ano e 5 meses, como eu digo, né, que é a alegria da casa e o nosso desafio diário também. E eu decidi, no caso,
fazer, né, me especializar nesse método, justamente porque em casa eu senti essa necessidade. Quando houve essa mudança, né, do meu filho para a adolescência, isso foi algo muito desafiador para mim. Que é o como é o nome dele? O O Bernardo, Bernardo. Marcos Bernardo, Tem o Marcos Bernardo, tem o Pedro Pedro Henrique Henrique e a e a Manuela. Manu. Isso. Então, assim, ver ele passar por essa fase, por essas mudanças, me trouxe exatamente essa necessidade de conhecer melhor. Uhum. Então, eu tive já, né, há muito tempo atrás, escola de educação infantil, foi logo que ele nasceu, inclusive, né? E por 7 anos eu trabalhei com crianças, com pais, com professores, e eu já amava muito aquilo que eu fazia, né? Eu sempre amei essa parte da educação. Então, eu resolvi, quando eu conheci o método, né? Ele é lá de São Paulo, do Instituto de Hum. Crescimento Infanto-Juvenil, e ele foi elaborado por especialistas da neurociência, da psicanálise, da teoria, né, cognitivo-comportamental e também, da teoria sistêmica. Então ele é bem completo, né, e as ferramentas que ele utiliza também. Uhum. E na verdade, tu esses dias tu comentou pra mim, né, que tu é a primeira do Rio Grande do Sul a trabalhar com esse método, né? Exatamente, eu fui a primeira do Rio Grande do Sul a fazer, esse método presencialmente. Tá. Então eu trago ele, né, tanto na modalidade online quanto na modalidade presencial. E aí tu falou um pouquinho, né, dos teus filhos, né, então eu acredito que uma das inspirações, né, como educadora parental, de trabalhar com isso, seja eles empreender nessa área por causa deles, né, da onde que veio essa inspiração, assim? Não, com certeza, eles são a minha maior inspiração, né, porque eu sentia necessidade em casa de entender como eles funcionavam, de entender como melhorar a minha conexão, Hum. a minha comunicação com eles, né, entender o momento também que eles estariam passando e vivendo, porque a gente sabe que cada filho é único, né, que não tem como comparar, e realmente os 2 são totalmente diferentes, e eles vão passar por essa fase diferente, assim como a Manu, que veio agora, um Sim. momento também vai passar por isso, né. E menina também vai ser diferente de menino, né, o processo da adolescência também é diferente, né? Exatamente. Então essas necessidades de entender como lidar com isso, é que realmente me motivou, né, Uhum. e ver pais, amigos meus também, né, pessoas que a gente convivia, que tinham filhos adolescentes, passando por situações assim, que amam o seu filho, que é o melhor para ele, mas não consegue se comunicar, não consegue entender o que está acontecendo ali. Então esse método veio justamente para isso, né, para primeiro eu trazer para dentro da minha casa, né, e trabalhar com ele dentro da minha casa e ver as mudanças dos meus filhos, e aí trazer para outras pessoas, né, para que elas também tenham esses mesmos benefícios. Sim, e na verdade o método ele não vem, né, o Descomplicatinho, ele não vem só, para assessorar essa comunicação entre os pais e os filhos, mas ele vem também para conduzir esse adolescente no sistema que ele está inserido da escola, né, que às vezes a questão ali de bullying, né, de relacionamento, como também melhorar os estudos também, né, tu falou isso para mim também, E isso é né, a questão do desempenho escolar, né, a gente melhora também. auxilia eles no desempenho escolar, porque eles aprendem a se organizar, né, eles aprendem a ter, autorresponsabilidade, então eles mesmos começam a focar nessas coisas, né, e eles tomam as decisões, né, isso é bem interessante. E como eu digo assim, empreender nessa área é sobre impactar vidas, né, ajudar os pais com relação aos seus filhos e principalmente como tu falou, os adolescentes a se autoconhecer, a Uhum, entender o que eles são capazes, né, porque muitas vezes eles não sabem da capacidade que eles têm. uhum. Então, o método ele traz exatamente isso. Ajuda também na questão de carreira, né, de De definir, né, escolher, né, porque uma às vezes é muito novo, né, para escolher uma carreira de 16 anos, 18 anos. exatamente. E Então Grazi, aconteceu alguma coisa, né, na tua história? Eu convido agora para você lembrar, buscar, né, lá na tua memória. Você falou que trabalhava com educação infantil, né? Como é que foi essa transição, né? O que que aconteceu? Aconteceu alguma situação que gerou essa transformação na forma do teu empreender, né, que te desafiou e te trouxe algum aprendizado para tua vida? na verdade, assim, teve alguns momentos, né, algumas situações, como eu falei, principalmente essa questão, né, do meu menino mais velho, que justamente passou por essa situação, né, ele passou da fase da pré-adolescência para a adolescência, e é como se na manhã que ele acordou, ele era uma outra pessoa, né. Ele Ah, simplesmente eu não imaginava que ia ser dessa foi forma. tipo quando eu fiz 30 anos.
Foi mais ou menos Eu acho que tem muita Aham. gente que passa por isso diariamente, dorme de um jeito e acorda. Sim, sim, acontece. E aí aconteceu exatamente isso, assim, eu tinha uma Aham. criança alegre, que brincava, que gostava de estar com os pais, Aham. e de repente ele queria ficar na dele, queria ficar Ai, mais com Senhor. os amigos, né? Então não tinha mais aquela interação, né? Foi um momento, digo assim, foi um momento de sofrimento. E aí você não sabia lidar naquele momento. Exatamente, E foi mesmo com estudar. toda a formação que eu já Aham. tinha, e eu sempre busquei Sim. saber, sempre busquei, no caso, cada vez mais, né, nesse sentido, conhecimento, né, sobre esses assuntos, justamente por ter os meus filhos. Sim. Mesmo assim, eu não conseguia entender aquilo. Aquilo é como eu disse até uma outra ocasião, é como se a gente vivesse um luto daquele filho. Uhum. Porque aquele filho, ele não vai ser da mesma forma, ele vai ser totalmente diferente. Sim. E vai trazer desafios diferentes. E às vezes o pai não estando preparado para esses desafios é muito mais difícil, é muito mais complicado de lidar com a fase, com a situação. Então, como eu disse, quando a gente aprende, quando a gente trabalha sobre isso, né, entende sobre essas mudanças e consegue colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente vê que eles mudam conosco, né? E aí eu consegui o que com isso? Eu consegui resgatar aquele filho, porque ele fica conosco, ele brinca, ele voltou a ter Uma assim, relação. o relacionamento e até a questão da própria infância mesmo, porque mesmo que eles se tornem adolescentes, eles não são adultos ainda, né? Na verdade, E a criança, né, interior, a gente tem a nossa Até criança hoje. até hoje. Muitas vezes a gente se comporta, né, com atitudes de criança sendo adulto, porque a gente resgata as nossas feridas emocionais da infância, né? E a gente paralisou naquela situação. E a gente muitas vezes, por exemplo, o próprio eu não saber, às vezes, conversar com uma outra pessoa sobre uma situação que eu não gostei. Então, por exemplo, a Mi fez algo pra mim e eu não gostei. O que eu faço? Eu me emburro, eu falo mal da Mi, eu não falo mais com ela. Aí o que deveria ser o certo? O adulto, o que o adulto faz, né? Eu chamar a Mi e conversar. Sim. Mi, ó, aquilo que você fez não foi tão legal. Então vamos conversar sobre isso e vamos se acertar. E isso é muito difícil hoje em dia de acontecer. Uhum. Então todos nós temos essa coisa de retornar ao nosso comportamento de criança, né? Sim. Imagina um adolescente que tá recém saindo dessa fase e Tá ainda tem aprendendo também. aprendendo Tá também. aprendendo a ser adolescente também, né? E aí, e uma das coisas que eu coloco muito, assim, com relação à própria mentoria é sobre isso, porque às vezes os pais, por verem eles numa altura de um adulto, né, o meu é maior que eu já, né? Então eu digo assim, tu olha, tu Em acha que é tamanho. um homem, vamos dizer assim, né? E na verdade a mentalidade deles ainda não Sim. é, eles estão construindo. Então às vezes o pai quer exigir coisas que ele não conseguiu ensinar desde criança, às vezes por causa da correria do dia a dia, às vezes por causa dessas questões assim, que a gente não tem tempo mesmo, muitas vezes, devido ao nosso empreender, né? Então, por isso que eu trago assim, muito com a mentoria para os pais, esse resgate nesse momento deles entenderem o filho, deles tentarem ouvi-los, na verdade, né? Sim, o que eu acho mais interessante dessa mentoria é realmente esse acompanhamento personalizado que ela traz e que no início, muitas vezes, não, na verdade, muitas vezes não, sempre, né? No início sempre vai ser pais e filhos, Isso. né? Sendo escutados por ti, Isso. que é a educadora, e aí você vai avaliar qual a necessidade para ir fazendo. E aí, o que é mais legal que também, que cada encontro tem um objetivo para ele atingir, né? Uma Isso. meta, por exemplo, uma proposta de agora, no próximo encontro, tu tem que fazer tal, se desafiar a fazer tal coisa. E aí ele vai tentar fazer, ou não vai, e aí ele vai sentar e vai conversar com a Grazi de novo, e a Grazi vai avaliar, tá, você conseguiu, o que foi mais difícil disso? Qual foi os ganhos, né? E o adolescente vai construindo junto, é uma construção, Exatamente, né? ele vai evoluindo, né? Na verdade, eu digo que não é um método apenas, né? É, na verdade, uma jornada de transformação pessoal e familiar. excelente. Porque Incrível, é né? justamente isso que a gente falou. Quando a gente dá o objetivo, que a gente constrói junto com eles, no caso, para a semana, né? Eles vão ter 7 dias até o nosso próximo encontro para executar 2 tarefas relacionadas àquele objetivo final. Aí, às vezes, eles conseguem, beleza? E às vezes eles não conseguem. 1, 2 dias, a gente vai tentar, na próxima sessão, ver o porquê que eles não conseguiram, o que atrapalhou eles. Então, eles sempre vão estar construindo, né, algo novo para que eles possam entender justamente isso, que eles são capazes, que eles têm condições de fazer as mudanças e as melhorias deles sozinhos. Sabe o que eu pensei? Que infelizmente hoje em dia a nossa geração, né? E, enfim, ali, nossa geração um pouco mais velha, um pouco mais nova, não tem tanto essa capacidade, né? De dar essa assistência para os filhos adolescentes, porque a gente não teve isso quando mais jovem, né? Quando a gente estava
nessa época da adolescência, porque a gente também, os nossos pais não tiveram, né, esse assessoramento, né, essa clareza, né, que a gente precisava, assim, dessa atenção, né? E hoje em dia a gente tá quase todo mundo na terapia, clareando as nossas questões, né, para entender as nossas questões, para que também a gente consiga ajudar os nossos filhos, né? Mas sabe que é exatamente sobre isso, que é uma coisa que eu falo muito, que até eu digo assim com relação aos meus filhos, né? Que na época do meu mais velho, eu não tinha tanto, nós não tínhamos acesso a tanto conhecimento Aham. como hoje nós temos, Sim. né? E mudou muita coisa, por causa justamente do avanço da neurociência. Sim. Então a neurociência trouxe muita clareza para o que interfere ou não na vida do ser humano, né, no geral. Então, eu digo, eu fiz o meu melhor com ele, me culpei muito, Claro. né? E hoje eu digo para os pais assim, não é uma questão de culpa, porque eu acho que não, isso não vai servir, não vai resolver para ninguém. A questão é justamente mudar o olhar e ver que é possível fazer mudanças e transformar a vida desses jovens, desses adolescentes agora, para no futuro não precisar, às vezes, passar por uma terapia mais elaborada ou passar por algo mais doloroso na vida, né? Porque ele já vai ter esse autoconhecimento, já vai ter desenvolvido essa autoestima. Porque eu falo que muito das coisas, os nossos problemas, principalmente emocionais, porque eu também hoje faço terapia, já fiz vários tipos de terapia, assim, para encontrar as coisas profundas que a gente traz, para não justamente passar para adiante, para não reverberar nos nossos filhos. E é justamente sobre isso, né? Sobre esse olhar do pai, de entender que o que ele vai fazer hoje com a mentoria, dessa ajuda que ele vai dar para o filho, no futuro ele vai construir uma pessoa muito mais bem resolvida, sem os traumas que, infelizmente, mesmo a gente tendo todo o conhecimento que tem, a gente causa nos filhos, porque não tem como, Sim. isso não é perfeito, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante, assim, da E gente qual é a analisar. idade que um pai pode já procurar, assim, te procurar para fazer a mentoria? Qual a idade que tu indica? Tem alguma idade? Normalmente, a adolescência é em torno dos 12 aos 18 anos, né? A gente sabe que o adulto mesmo é Parece só que até depois já dos mudou, 25. sabia? É, Com essa nova geração, parece que tá mais cedo, né? não, tá, Mais tardia? Não. eu não sei. Eu ouvi numa Aham. conversa, assim, Aham. informal, que tá indo até os 21 agora. Na verdade, sim. Só que é como eu digo assim, a condução do método, como ela tem uma Uhum. condução diferenciada, assim, ela é mais específica Sim, até mais ou menos os 18, entendi. 19 Por causa anos. da condução Exatamente. mesmo. Mas com certeza, assim, para eles atingir uma maturidade é depois dos 25 anos, né? A gente não tem como cobrar certas coisas às vezes sim. antes disso, porque realmente Sim. é difícil. E, inclusive, eu tenho pacientes que eles me procuraram com 10 anos. Eu ia E eu perguntar. trabalho também 9, 10 anos. Porque às vezes, por algum motivo familiar, algum motivo de contexto, assim, de vivência, Sim. eles podem entrar na adolescência mais Até cedo. porque tem algumas pessoas, algumas crianças, né, que acabam amadurecendo Não, e um na pouco mais verdade, rápido. por questão de hormônio, as crianças estão entrando mais cedo na adolescência Também. pelo estímulo alimentar, né? Sim. Porque como nossos alimentos têm muito condimentos, Sim. muita química, tem algumas Exatamente. crianças que estão sofrendo alteração, E né? também até pelo estímulo, estímulo. né? O De próprio estímulo até informações. cognitivo, eles estão entrando mais cedo nessa fase da adolescência. Também. Então agora eu vou convidar vocês para a gente ir para o nosso momento da nossa gastronomia, um momento bem especial aqui do nosso pod. E a gente vai dar uma passadinha ali na nossa cozinha gourmet. Agora a gente tá muito chique, a gente tem uma cozinha gourmet. E a gente vai ver o que os nossos apoiadores dessa edição vão preparar pra gente. Vamos passar lá? Vamos sim. Oi! Bem-vinda! Hoje vamos ter algo especial, pelo jeito. Tudo bem? E aí, Lu, bem-vindas? seja O bem-vinda ao que nosso você pod. tem para nós aqui nesse dia tão Calor. Para refrescar. Então, pensando nesse dia quente que está hoje na cidade e também vai muito ao que está sendo conversado hoje entre vocês, que é uma bebida que vai trazer para a família, que são as sodas italianas, tá? É sem álcool, que então delícia. qualquer idade pode consumir. E eu pensei mais o que vai combinar com o clima de hoje. Nós temos massa verde e morango. Delícia. Eu Vamos adoro. preparar Vamos. juntas, né? Lu, enquanto tu prepara, vamos falar um pouquinho da Splash? Claro, Vamos falar onde que tá localizada, como é que é o trabalho de vocês. Vocês conseguem preparar aí falando pra gente? Não? Mais ou menos. Então, tá, vamos lá. Então fala primeiro, vamos lá. Bom, a Splash Bebidas Urbanas é uma franquia, uma cafeteria, e ela é uma cafeteria um pouco diferenciada daquela cafeteria tradicional que nós estamos acostumados. Ela tem uma pegada mais estilo norte-americana,
Então, você vai chegar lá e vai se sentir à vontade, é um Tem um lugar bem bem legal, né? tematizado. Tematizado. E vai ver muralismo lá dentro, as bebidas e as comidas mais voltadas para a parte norte-americana mesmo. Ai, que legal. E daí você chega e pede o cardápio e pode ficar lá. É um lugar bem bom pra fazer network também. Sim, Aí fica localizado na Riachuelo com a Tuiuti, bem, né? Quase na esquina ali, né? 189, ao lado da Imobiliária E Galina. dá pra pedir pelo delivery também, né? Sim. E aí agora vamos tomar nossa sala, então. Vamos ver o que a Vamos Paula vai fazer preparar, pra nós. Mas né? ela Ela vai prepara. ela trouxe os copos. Então, os que nossos copos, eles são personalizados São com copos frases que eu amo. motivacionais. Motivacionais. Eu vou escolher meu copo. Posso? Não, é o Não. universo que vai mandar pra Ah, você. eu quero. Não, eu ia fazer assim, ó. Eu ia pegar Ah, assim, um sim. assim. Porque como nós trabalhamos com delivery, Ah. também é uma forma de nos aproximarmos do nosso cliente. Tá. E às vezes uma palavra pode interferir no dia. E incrivelmente já tivemos clientes que voltaram ou mandaram mensagem dizendo que aquela frase trouxe um alento, trouxe Ai, que um legal. diferencial no dia. Eu Então adoro. a gente fica muito feliz quando a Ai, gente eu amo. E consegue essa atingir. coisa das mensagens é de vocês ou é da franquia? É uma proposta da franquia. Ah, que legal. E Santa Maria, felizmente, aceitou e tá Abraçou. abraçando bem. É. Uhum, é muito Não, eu ia diferencial. comentar até com relação a isso, que é uma oportunidade das mães, dos pais, pegarem os filhos, irem lá na Splash, tomarem uma bebida refrescante agora nesse calor e fazer esse momento da escuta, né, da escutativa, de poder conversar, ouvir, que é uma coisa que Boa. eu fiz muito com os meus filhos, né, de individualmente levar cada um para um momento deles único e que é tão importante para isso, né, para essa É conexão verdade. e para poder ouvi-los. É, na verdade, eu tenho 2 também. Eu tenho o dia das Ai, meninas. arrepiei. Eu tenho o dia das meninas e o dia dos meninos, né? Da mamãe com os meninos, do menino e a da mamãe com a Ai, menina, muito né? importante. E aí eu saio individualmente e faço uma atividade que ele e que ela gosta. Eles escolhem onde eles querem ir. E você tem 3 filhos, aí você deve fazer a mesma coisa, porque são idades diferentes São. também, né? É. Então é uma boa sugestão Mãe de também. filho único não tem esse problema, né? A Lu já, né, enfim, né? Mas é pra que você que é pai, né? Então, já que a gente já tá falando de educação parental, tá falando aqui de uma bebida que serve pra toda a família, é uma boa sugestão você pegar o seu filho e levar lá na Splash pra esse calorzinho pra degustar o que tem lá. Então, vamos lá. Então, escolhi os sabores de Eu vou vocês. querer maçã. 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 Tá. Maçã ganha. Todo mundo quer. Maçã ganhou. Então, vamos puxar aqui primeiro. Tá. E depois a gente vai degustar Eu vou descobrir como é que faz. Ah, ele vendo a Mas não adianta, receita. tem o toque. Ah! Tem o toque mas eu gourmet. nem iria tentar fazer em casa, não É. adianta. Não. É só Depois a gente vai curiosidade. degustar junto com os pãezinhos, pão de queijo da Ana Lu, também que mandou pra gente, a nossa nova patrocinadora da edição, apoiadora. Eu já tô doida A pra Ana pegar Lu o... Pães de Queijo. Ai, Você delícia. sempre vai mandar também pra gente alguma coisa. Ai, coisa boa, né? Ai, eu tô doida. Filma a Lu fazendo aí. São as 3 de maçã? É, as de maçã. Mas depois o pessoal da galera aqui do bastidor também vai tomar, né? Daí a gente faz um de morango pra eles eles experimentarem também. Aqui a gente faz É ao vivo a agora. gravação da gravação. Agora a gastronomia é assim, gente, é ao vivo. Agora não pode elas à frente, a gente tá muito fino. Quase que um é de casa, quase que uma Ana Maria Braga, mas enfim, né, Lu? É, quase isso. Então, alô, alô, Globo. É, estamos aí. Estamos aí. RBS. É. Ai, gente, lá eu pego com. Já tenho o meu medidor, é bem mais rápido. Tem. Vai ser que quem sabe é melhor de pegar, amiga. É, eu Que acho tem que esse aqui. o garfinho do gelo, ó. Eu acho. É, vamos colocar esse aqui. Vamos É ajudar. isso aí, fazer ao Vai vivo, muito ajudar. bem. Agora Tá, pronto. agora. Aqui a gente faz ao Vamos lá. vivo. Vamos ajudar, vamos Ó. colaborar. Agora você vai pôr a água com A água gás. com gás? Tá, vamos lá, então. Vamos abrir água com gás, que a gente ajuda a fazer. Aí Me vai ter diz que qual é a encher. quantidade que eu coloco. Aí, Até em cima? isso, até cobrir o gelo. Tá. Esse aqui tá muito... Ó, gente, Tá. cadê a câmera aqui do Fê? Vamos colocar aqui, ó. Ó, a gente trabalhando aqui, hein? É isso Ó. aí. A marca e a aguinha. Deu. Quando precisar de um Aqui. ajudante lá, lá na Splash. Ó, vamos lá, vou segurar assim. Botar água até o cima. Ai, ficou lindo com esse, Aí. o verde. Com Ai, o que verde, lindo, tá né? vendo? Ficou lindo. Então, agora a gente faz a mágica acontecer. Vou dar uma para as meninas. Quiser mexer. Agora mexe. Mexe. Mexe, mexe. Hã? É, vou levantar assim, que lindo. Antes de mexer? Antes de mexer pra ele ver. Olha. E aí junta aquilo.
E aí, vamos mexer agora? Isso, Só mexe mexer? pra mexer bem a água, o gelo e o Alguém xarope. pegou o meu. Eu peguei a colher, peraí, que eu já te entrei, já te... Isso. Já até devolvemos uma. Tá, Já é o suficiente. já é suficiente? Então. Agora 2 colheres pra Eu vou ti. esperar a mim. Agora eu vou Quer só que eu segure pra gravar. ti? Aí tu grava, tu mexendo. É. Peraí, que eu quero ter mais. Peraí. Assim. Vamos. Isto. A gente faz stories ao mesmo tempo que a gente grava o pod. Blogueiras? É, Vou isso fazer o aí. meu, então. Isso, faz o É. teu. Tá bom assim? Deixa eu pegar um copo aqui. Pode. Vamos fazer um copinho. Eu Tem, molhei sim. todo o prato. Sim. Coloca aqui, daí a gente vai brindar com a Lu. Deixa eu esperar a Lu fazer o dela. E é prático para levar em evento também. Inclusive, a gente vai ter agora nos nossos encontros, né, Lu? Sim. Agora, todos os encontros do empreendedorismo e elas, os encontros de network, a Lu, junto com o esposo dela, vão estar com a Splash fornecendo as nossas bebidas, né? Isso mesmo. Tanto as espumantes, quanto essa sota maravilhosa, né? Exatamente. Exatamente. Vamos deixar de outra aguinha. E a colher. Até gostaria de dizer que a soda é um produto, principalmente agora no verão, que ele vai muito de encontro assim, a aniversários, a happy hours também, Uhum. a encontros, né, que vocês querem fazer na casa de vocês podem entrar em contato com a Splash, a gente faz um orçamento personalizado para levarmos para todos terem uns momentos Splash. Vamos brindar, então. Muito mais splash na nossa vida. Saúde! Saúde! Vamos experimentar. Tá muito bom. Muito mais splash! Adorei. Delícia! O que diz a frase de vocês? Pois é, Ó. vamos ver, olha. Vai lá. Valorize as pequenas vitórias. O sucesso é a soma de pequenos esforços. Para ter sucesso, você deve eliminar dúvidas, aceitar desafios, rejeitar qualquer negatividade externa. Você é mais valente do que acredita, mais forte do que parece e está mais preparada do que imagina, com certeza. E o meu, a verdadeira motivação não é aquilo que te anima, mas aquilo que te transforma. Isso aí. E a gente agradece, então. A Lu vai estar sempre com a gente aqui nos programas. E você que quer conhecer um pouquinho mais, acompanhar, degustar também e ter nos seus eventos como também ir lá no local e usar o local, é só seguir @babysplash _ Santa Maria, e visitar no endereço, né? Com Qual é o certeza. endereço? Qual é o horário que funciona? das 8 horas da manhã para o super café da manhã até as 19 horas. Isso aí, sem fechar o meio-dia. Isso é Sem ótimo, fechar o gente. meio-dia. Então é isso aí. Até o próximo programa. Até! Até o próximo. Vamos brindar, meninas. Aí. Nosso quadro Pílulas de Saúde e Bem-Estar de hoje, novamente com as convidadas da Farmatrate e também da Galena, vem para abrilhantar ainda mais o nosso pod Elas à Frente. E a gente recebe as nossas convidadas, a Anelise da Farmatrate, a Daniela da Galena e também a doutora Estela Mota, que é um orgulho imenso ter ela hoje aqui com a gente. Não é isso, Anelise? Com certeza, eu gostaria de agradecer a Estela, minha amiga, minha parceira, minha prescritora de muitos anos, que a gente já tem essa amizade, essa troca, né, essa parceria. Gostaria de te agradecer muito por tu vir aqui hoje compartilhar o teu conhecimento com a gente, né. Gostaria de agradecer a Dani da Galena, que está nos patrocinando, né, está tornando esse sonho possível para a gente poder trazer para os nossos clientes, para os pacientes, enfim, um pouco daquilo da prática, né, do dia a dia que a gente produz, e vocês têm o retorno para nos dar do que funciona e do que não funciona, né? E os produtos da Galena a gente sabe que funcionam, né? Então é sobre isso que a gente veio conversar um pouquinho hoje. Então queria agradecer as meninas, né, principalmente a Galena na pessoa da Dani. O convite de estar aqui para falar sobre um produto que eu sou apaixonada, sou tão apaixonada que no final eu vou dar um spoiler de um produto interessante que a gente está criando, né? A 4 mãos e 2 cérebros, a Anelise e eu, né?
Mas a minha intenção agora é falar um pouquinho sobre o Genuine, esse colágeno tão interessante que a Galena trouxe para cá, explicar o que ele é, né? Para que ele serve, da onde que ele vem, né? E quais são as vantagens que ele tem sobre os outros colágenos do mercado, tá? Então, primeiro eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do que é colágeno, né? Então, para quem não sabe, o colágeno é uma proteína estrutural que existe em todos os seres vivos, né? Ele está presente principalmente na pele, mas também nos tendões, nos músculos, nas cartilagens, nos ossos, na pele, nas unhas e também estruturando os tecidos de todos os órgãos do corpo de todos os seres vivos, não somente humanos. Inclusive, o Genuine, ele é utilizado em tratamentos veterinários, né? É muito interessante, eu estava revisando sobre isso. Então, ele é um colágeno universal e ele já tem esse nome de 360, porque ele tem essa capacidade de recompor e estruturar diversos tipos de tecido, ou todos os tecidos onde o colágeno existe, né? E uma coisa importante a gente saber que a partir dos 25 anos, né, eu digo que a natureza e a biologia é etarista, com 25 anos a gente já começa a perder colágeno progressivamente. Essa perda, ela se acelera a partir dos 30 anos e ela é uma perda absurda depois da menopausa. Então, é muito importante que as pessoas que pretendem manter a sua vitalidade, não só a questão da beleza da pele, mas a saúde dos seus tecidos estruturais, articulações, músculos, tendões, comece seu banco do colágeno o quanto antes, né? Então, há estudos que sugerem que a gente comece o banco do colágeno por volta dos 30 anos, mas há quem diga que a gente pode começar o nosso banco do colágeno a partir dos 25 anos. É importante salientar que o colágeno é uma proteína gigante, né? Então, eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Então, aqui para ver, né, as estruturas principais onde o colágeno faz parte, né? Mas eu quero chamar a atenção, né, para essas 3 estruturas aqui. Então, a primeira, né, trata-se do colágeno com a sua molécula inteira, né? Então, ele tem uma dificuldade enorme de ser digerido e fracionado pelo tubo digestivo, mesmo com as enzimas digestivas, a gente não consegue uma boa absorção. Então, ele é uma molécula que, quando inteiro, ele praticamente passa pelo tubo digestivo e pouca coisa dele se aproveita, né? Então, o colágeno em si, né, não é um bom suplemento para se utilizar, né? A partir disso, então, surgiram os primeiros produtos, né, que são os hidrolisados de colágeno. Então, são partículas menores de colágeno, os peptídeos de colágenos, onde a gente consegue uma melhor digestão e fracionamento nos aminoácidos e uma melhora da sua absorção. Entretanto, essa distribuição no corpo, ela não é uniforme, ela é errática. Então, existem locais onde esse colágeno chega, por exemplo, articulações, tendões, e há locais onde esse colágeno não é acessível, por exemplo, a pele, né? E a partir disso, então, surgiram os peptídeos bioativos de colágeno. Então, o Genuine, ele é um peptídeo bioativo de colágeno, onde esse colágeno, além de hidrolisado, passou por um fracionamento enzimático, né? Esse fracionamento é bastante tecnológico e patenteado, onde o colágeno é fracionado em aminoácidos. Então, o colágeno, ele é particulado nas suas proteínas, nos seus aminoácidos base, e aí ele tem uma facilidade enorme de absorção e ele tem uma distribuição mais uniforme para todos os tecidos e uma boa penetração para a pele. E, bem, o Genuine, então, ele é esse colágeno maravilhoso, né, que vem do couro bovino, então é importante a gente salientar, é importante a gente avisar as pacientes que são veganas estritas, né, que ele é um produto de origem animal, né? Ele é rastreável em todas as suas etapas de produção, é lindíssimo. Se quem tiver curiosidade pode entrar nas páginas, né, da Galena e estudar
como é feito a rastreabilidade desse colágeno por satélite, desde assim, o gado, né, até a retirada do couro bovino e o seu transporte, depois a sua hidrólise, tudo com temperatura e com, assim, digamos, condições de manutenção e cuidado para não haver contaminação, enfim, preservação desse colágeno para ele chegar com a maior pureza, né? Altíssima tecnologia. É importante salientar que ele tem todos os selos de certificação, né? Gluten free, baixa alergênico, enfim, ele é aceito em todos os continentes, porque ele tem todas as certificações necessárias. Então, ele é um produto que, além de eficiente, é bastante seguro, né, Dani? E como a gente vem estudando muito a suplementação, né? E eu gostaria de deixar claro o que é a suplementação. Por que a gente precisa suplementar, né? O que é suplemento? Suplemento é aquela parte de alimento que o organismo necessita, mas não tem acesso em quantidade adequada na sua alimentação normal, né? Então, a suplementação hoje, com a medicina integrativa, ela ganhou muita força, né? Porque hoje a gente sabe que determinados alimentos têm uma ação anti-inflamatória, outros alimentos são inflamatórios, e há um interesse muito grande da gente consumir alimentos que nos desinflamem e mantenham a nossa saúde física e também a saúde, digamos assim, da nossa beleza, né? E nós tivemos uma surpresa muito grata, Nelise e eu, né? Brincando lá no laboratório, a gente resolveu fazer todos os aminogramas dos colágenos que tem disponíveis no Brasil. E a gente tomou um choque de realidade. O Genuine, ele tem um aminograma muito semelhante ao Verisol. O Verisol é o nosso colágeno mais badalado, tá? Ele é um colágeno que tem uma consistência de publicações com resultados muito importantes e ele é considerado um colágeno, então, da beleza, da pele, tá? Então, a gente tem ele como substrato de vários suplementos de beleza. E qual não foi a nossa surpresa que o aminograma do Genuine, ele bate com o aminograma do Verisol e tem uma superioridade em concentração de alguns aminoácidos muito importantes. Então, na verdade, o Genuine e o Verisol são praticamente idênticos, com a vantagem de que no Genuine, na concentração por 100 gramas, grama por 100 gramas, nós temos uma concentração maior de aminoácidos essenciais. Que bom que ele tem essa superioridade, que legal que vocês fizeram essa pesquisa, essa análise, e foi porque vocês resolveram fazer? Não, então, isso que eu queria então, aproveitar o momento, né, e já dar o spoiler. Durante o período da pandemia e no pós-pandemia, né, que eu tive, assim, alguns problemas pessoais, enfim, eu acabei me dedicando mais à questão de estudo para beleza. Foi uma coisa que me alimentou esse período de tristeza e de luto, pós-pandemia, pós-separação. Então, por curiosidade própria, eu comecei a estudar sobre suplementos de beleza, né? E era um hobby, era para consumo próprio. E aí, aos poucos, muito timidamente, a gente começou a brincar e manipular esses produtos, sempre com o apoio da Annelise, que é assim, muito importante, né, no nascimento dos meus bebês. E surgiram alguns suplementos, então, que são blends de nutrientes para a beleza, né? Sendo que o principal, que é o nosso blend principal, anti-rugas, 30+, 50+, né? Ele tem o Genuine como colágeno, que é a base da suplementação, né? São produtos incríveis, que só tem produtos maravilhosos na quantidade necessária. Eu arrisco a dizer para vocês que não tem nenhum produto no Brasil que tem a consistência dos Delme Crema desenvolvido pela Annelise e por mim, né? Então, a gente está muito feliz com isso, porque
a gente criou um produto, né? Aqui a gente vai poder oferecer um produto de qualidade, com preço justo, né? Com coisas lindas, e a gente está numa ansiedade muito grande, estamos fazendo rótulos, né? Legal. Estamos separando potes, e então o nosso bebê está nascendo, Fazendo testes, né? Isso é empreender, né? E pela primeira vez criar nossos estamos filhos. então empreendendo. E como o universo conspira, casualmente houve o convite então da Fernanda Sulzbach para que eu possa trabalhar com ela, e surgiu então o projeto Delme Crema, que é um projeto de emagrecimento, é um projeto onde a gente vai trabalhar as injeções GLP-1 e além disso agora nós estamos com o Monjaro ali, né? E a ideia é então que as pacientes possam fazer um programa de emagrecimento muito mais seguro, onde as suplementações vão nos apoiar para a redução do envelhecimento, perda de colágeno, perda de massa muscular, que é o que mais assusta nessas perdas muito rápidas e tão importantes de peso, porque a gente sabe que o Monjaro tem uma superioridade também ao Ozempic, ao Wegovy, em termos de velocidade de perda e intensidade de perda de peso, né? Então são pacientes que vão sofrer um derretimento de pele, uma perda, uma flacidez, uma perda de massa muscular que deverá ser assistida e suplementada com o nosso querido Genuine dentro do Delme Crema. Então eu quero agradecer a minha presença aqui, a possibilidade de poder expor, né, essa novidade, a Dani, né? Amei também, A já gente quero. que- Dá pra ter cobaia? A gente que agradece, Tem muitas, né? Tem É um uma projeto fila. de emagrecimento, e aí muitas conhecidas, eu quero ser garota propaganda do projeto Delme Crema. Sim, gurias, mas o custo do Monjaro é altíssimo, né? Então, o custo do paciente para nós, só em Monjaro, é próximo de 3 mil mês, né? Então, isso é um tratamento para pouquíssimas pessoas. Mas eu não vou trabalhar somente o Monjaro lá na Del. A gente vai trabalhar o Wegovy, o Ozempic, outras formas de emagrecimento. Com certeza, né? Os nossos produtos de suplementação no apoio. E a gente está, assim, numa ansiedade muito grande com esse lançamento. Sim, com certeza vai ser já é um sucesso, né? E foi bem legal que uma das coisas que eu ia te trazer, que está em 17ª posição no ranking mundial o interesse no Brasil, pela pesquisa na internet, no Google Trends, a palavra colágeno. Né? Então, quantas pessoas querem saber, e que bom que tu trouxe essa diferenciação, porque uma das perguntas que a gente recebeu quando a gente fez a nossa live, lembra? Não sei se vocês lembram, que a gente fez uma live de abertura para sinalizar esse projeto, né? O apoio da Galena, junto com a Farmatrate. Uma das perguntas que a gente recebeu era realmente sobre a absorção do colágeno. Porque se ouve muito falar que não adianta tomar colágeno, porque o colágeno não vai ser absorvido corretamente, porque vai ter perda, e bem o que tu trouxe ali no início. Então, eu tenho certeza que a tua fala foi fundamental para esclarecer que existe sim já no mercado um produto de altamente qualidade que consegue sim fazer com que tu tenha essa absorção e chegue na pele. E faça a reversão da ruga, da flacidez. Isso. É que ele vem na forma ideal, que são os peptídeos, que são peptídeos. 2 Sim, aminoácidos eu entendi. unidos, são gastroresistentes, vão passar batidos pelo estômago, vão ser absorvidos no intestino, vão ser distribuídos para onde o corpo Porque, na necessita. verdade, quando começou a função do colágeno, todo mundo pesquisando, e se comprava o que tinha no mercado, e aí ele começou a ter essa outra informação, né? Eu recebia muita pergunta, posso comer gelatina? Gelatina é colágeno, Isso, né? bem assim. E tem a dose ideal, que no mínimo 10 gramas. Se tu tomar um colágeno, uma cápsula de 500 miligramas, ele não vai funcionar. Isso eu acho, vai comendo, já leva amanhã pra casa. E assim, não é porque foi a gente que fez, claro, né? A gente sempre acha que o filho da gente é mais lindo, mais, né, mais perfeito, mas assim, um sabor muito suave do Instafresh, todo natural. A gente bota num pouquinho de suco de laranja e fica uma delícia. Tu pode botar na água onde tu quiser, mas assim, não tem um gosto desagradável, nem enjoativo, é uma coisa que vai ajudar, né? Ele é muito palatável e impressionante, né? Então, eu já tô ali firme, eu já usava um embrião, né, do Delme Crema, e agora eu tô usando ele, né, e tô apaixonada também, e a facilidade que é de tomar, porque não é uma coisa enjoativa, né? No suco de laranja fica um luxo, o sabor morango num pouquinho de suco de laranja fica uma delícia, né?
Obrigada, doutora Estela, né, por ser essa parceira, por acreditar no Genuine, porque ele é um produto realmente que veio para emplacar no mercado magistral de uma forma tão 360, né, porque ele veio com essa modernidade e isso facilita, porque nós queremos praticidade, né, então, muito obrigada pela aula, por acreditar no produto. Minha parceira, muito obrigada mais uma vez, né, por acreditar na Galena, por ser nossa parceira. E quando a gente diz assim, vamos fazer uma loucura, vamos fazer um podcast. Vamos, né? Então é isso, e a gente convida vocês para continuar nos escutando, nos assistindo em todos os canais do Grupo Diário e também nos acompanhando no nosso @empreendedorismo e elas, e continue por aí porque tem muito mais. Lugar maravilhoso, né, promovendo saúde e bem-estar, logo após o quadro de saúde e bem-estar para as nossas convidadas. E a gente vai continuar, então, o nosso bate-papo para conhecer um pouquinho mais sobre o empreender da Grazi, que é educadora parental. E ela vai falar um pouquinho para a gente agora como as necessidades do dia a dia, como nessa parte de mentoria, né, e acompanhamento, conseguem melhorar, né, os pensamentos e as relações dos pais e dos filhos. Então, Michi, na verdade, o Core Team, ele atua diretamente em questões do cotidiano que impactam a relação entre os pais e os filhos, como a dificuldade de comunicação, conflitos geracionais, né, que a gente até comentou, né, sobre isso, falta de limites claros, escolha de carreira, insegurança, desempenho escolar, baixa autoestima, né, e também o excesso do tempo de telas, que eu digo que é uma preocupação geral, é minha preocupação também com os meus filhos, né, e é algo que realmente nós temos que olhar para isso, né, e conseguir orientar, né, porque às vezes eu digo, os pais, eles querem obrigar, e nessa fase é muito difícil tu fazer isso, né, em qualquer fase é difícil, eu acho que todas as fases têm que ser conversadas e têm que ser feitas de uma forma onde as duas partes consigam, né, se relacionar bem. Então a mentoria, ela ajuda a transformar, né, o ambiente familiar, promovendo esse espaço de diálogo aberto. Grazi, como é que os ouvintes, né, quem está nos assistindo, podem ter acesso ao seu trabalho? Então, na verdade, né, eles podem conhecer o meu trabalho, a mentoria também, né, através do Instagram, no @descomplica_team, e onde eu compartilho, né, conteúdos voltados para pais, adolescentes, né, algumas dicas, né, sobre o desenvolvimento emocional, e também eu estou disponível, né, podem me chamar no direct, tanto para atendimento individualizado online quanto presencial. E a primeira consulta, ela é gratuita, né? A primeira Isso, avaliação, a né? primeira avaliação ela é gratuita, daí a gente pode combinar com os pais, né, e o adolescente, se fica melhor, de forma online, né, que a gente pode fazer de forma online esse primeiro atendimento, porque a gente vai eu vou conseguir ouvir, né, os pais, o adolescente, saber as dores da família e o melhor método de auxiliá-los. E hoje, pensando assim, ó, já que a gente está finalizando, né, o nosso encontro de hoje, teria alguma ferramenta bem prática, assim, para te dar dica para quem está nos escutando, nos assistindo, para os pais, as mães, de eles já colocarem alguma coisa em prática na sua rotina hoje, assim, que eles já possam estar atuando com esse adolescente, para eles já verem como esse método realmente ele é efetivo? Uma das ferramentas que a gente orienta sempre os pais a utilizarem, e ela é muito boa, é a escuta ativa, que ela envolve exatamente isso, né? Então, quando o filho quiser falar, parar o que estiver fazendo e dar atenção, né? Ouvir realmente o que ele está falando, né? Manter contato visual é muito importante, demonstrar interesse com gestos, expressões faciais, também não interromper o jovem, né? Deixar que ele conclua os pensamentos antes de responder. E em vez de dar conselhos diretos, que é o mais comum que a gente tenta fazer, né? Fazer perguntas abertas, né? Como você se sentiu com isso? Ou até mesmo o que você acha que poderia fazer diferente? E validar os sentimentos E não do jovem. impor também, de repente, Exatamente. né? E tu sabe que essa questão da validação dos sentimentos, mesmo que a gente não concorde às vezes com a situação, porque muitas vezes eles vão nos trazer algumas coisas que a gente não vai concordar. E mesmo assim é importante a gente validar esse sentimento e dizer, eu entendo que isso foi difícil para você, né? E isso cria um espaço seguro para o diálogo. Então essa prática simples transforma a dinâmica familiar e faz com que o adolescente comece aos poucos se abrir mais e falar mais os sentimentos dele. Eu queria aproveitar, né, essa tua fala para te fazer uma pergunta.
que foi um assunto que rolou aí pela Uhum. internet, né, a respeito da Cláudia Raia ter entregado para a filha um vibrador, né, quando ela fez, se não me engano, 12 anos, para que ela se conhecesse, Uhum. né? E foi muito criticada por muitas pessoas, né? E eu queria saber, né, de ti, que trabalha com adolescentes, né, qual que é a tua postura, né, a tua opinião sobre isso? Na verdade, a gente entende que é muito importante, muito necessário falar com os filhos, né, desde a infância, cada um no seu momento, né, sobre a questão sexual, assim por diante, né, outras questões relacionadas ao sexo, mas com certeza também é importante a gente deixar cada coisa no seu tempo, né, não forçar a barra ou forçar as coisas para que elas aconteçam, né, ou vamos dizer assim, adiantar o período, né, porque na verdade a gente sabe a importância que isso pode trazer na questão da autoestima do adolescente, né, o impacto que isso pode trazer na vida sexual futura dele mesmo, né, com seus parceiros e assim por diante. Então é muito importante a gente cuidar esse ponto, né, até a gente falando sobre isso, relacionado até mesmo à pornografia, que é algo muito comum nas escolas, entre os adolescentes, principalmente os meninos, né, e hoje a neurociência já traz muito isso, que é prejudicial até para os adultos, porque não é algo saudável ter contato, né, com a pornografia, porque realmente gera compulsões, às vezes gera questões até vícios, né, desnecessários, modifica totalmente uma coisa que era para ser, que Orgânico. foi, né, criada por Deus de uma forma tão maravilhosa, tão linda, né, e transforma numa coisa mais complexa e que poderia ser mais leve. Sim. Uhum. E mostra mais uma vez, né, a necessidade de estar ali, perto, né, aberto, de uma conversa franca, né, com esse adolescente, porque muitas vezes senão, vai esconder, vai querer esconder ali do pai, né, porque ele vai ter acesso em algum lugar, né, como você disse, na Sempre escola, tem. com um amiguinho que às vezes está mais à frente, né, e se você tem essa conversa, né, esse diálogo diário, igual você falou, sentar, falar como você se sentiu a respeito disso, vai ser outra coisa, né. Com certeza vai ajudar. Antigamente tinha aquela coisa mais tabu, né, não Exatamente. falava, não É. não, a Ou gente não reprimia, né? reprimia, não toca nesse Uhum. assunto, não, não pode, não sei o quê. Então, eu acho que tem ali o caminho do meio, né, não permissivo demais e também, não reprimir também, É né. exatamente sobre isso, porque assim, a educação sexual ela é necessária desde a infância, até por Sim. uma questão de identificar possíveis abusadores. Abusos, Então, isso. assim, e é Uhum. necessário que eles se conheçam, que eles se entendam, né? Que eles saibam as partes íntimas, assim por diante. E cada fase, como eu falei, isso vai evoluindo a conversa. Então, por que que a gente fala assim, desde pequeno, tu ter certas conversas? Porque isso vai ajudando o pai também a desmistificar essa questão, né? Sim. Como tu falou, não tornar isso um tabu na família, né? Porque se eles não procurarem em casa, se eles não ouvirem em casa dos pais, eles vão procurar fora e às vezes vai ser da pior forma possível. Então Com é muito certeza. importante a gente falar sobre isso e trazer isso, né? E a gente vai finalizando, então, o nosso pod de hoje. Eu quero te convidar para te deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, né, estão acompanhando, querem conhecer mais o teu trabalho. Tu já falou como acessar para conhecer mais, mas para deixar uma mensagem final, então, para a gente poder finalizar. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para os pais e mães que estão nos assistindo, né, seria exatamente essa, né? Respire, porque a educação não precisa ser um fardo pesado. E o mais importante não é acertar o tempo todo, mas estar presente, disposto a ouvir e também aprender junto com seu filho. E a conexão verdadeira, ela se constrói nos pequenos momentos do dia a dia, na escuta atenta, no abraço sem pressa e na conversa honesta. E também lembrar os pais, né, que não estão sozinhos nessa jornada. E o seu filho, por mais que pareça distante de você, né, às vezes, precisa de você exatamente como você é, com suas imperfeições e seu amor incondicional. Então, juntos nós podemos tornar essa fase mais leve, descomplicada e cheia de significados. Te agradecer, Grazi, por ter vindo aqui. Agradecer a Milena também. Agradecer a todos vocês que vêm nos acompanhando no Pod Elas à Frente, vêm acompanhando o movimento Empreendedorismo em Elas. Agradecer pelo apoio, pela participação. A Grazi, ela é uma das empreendedoras que vem como empreendedora investidora dessa temporada. Por isso que ela vem mostrar o seu empreender, contar a sua história, contar qual é a diferença que ela faz na vida das pessoas que são os seus clientes, né, dos seus pacientes. E a gente já vai finalizando, então, agradecendo a todas as patrocinadoras da nova
nova temporada da edição do Empreendedorismo em Elas. Nós estamos na nossa 6ª edição, na nossa 4ª temporada do episódio Pode Elas à Frente. E a reflexão que eu quero deixar hoje para você: somos os únicos responsáveis pelas nossas escolhas e ações, criando assim o nosso próprio destino. Viva o feminino integrativo, faça parte do desenvolvimento e venha junto com a gente, juntas sermos mais. Beijo, até semana que vem.